Está começando mais um programa Papo Coach. É uma grande satisfação ter você aqui com a gente. Esse programa que foi criado e desenvolvido para trazer informações relevantes, para ajudar você no seu crescimento pessoal, profissional e na sua qualidade de vida. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e a gente precisa muito desse assunto hoje. Hoje em dia, nessa pandemia, nessa loucura que a gente vive, que é chamado intolerância. E a gente trouxe duas pessoas muito bacanas para falar com a gente hoje. Olha só. Porque intolerância nada mais é do que o ato de desrespeito. Forma e expressa a sua própria opinião. E não deixa. Legal, né? Então fica com a gente que tem muita coisa interessante aqui, muita informação importante. E a gente está aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade, de Pouso Alegre, para trazer informações importantes para vocês. E continuando a falar de intolerância. Intolerância é uma atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças em crenças e opiniões. No sentido político e social, intolerância é a ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes do seu. Você é intolerante? Eu não vou nem querer a sua resposta, só vou te perguntar quanto você é intolerante. Porque a maioria é intolerante. E existem várias formas de intolerância: religiosa, sexual, política, social, racismo, né, é uma forma disso, mental e até alimentar. O organismo, por exemplo, hoje, ele não aceita mais o mesmo alimento repetido. Ele não quer o mesmo alimento. Ele está em processo de evolução também. Tá? Por exemplo, o leite. O ser humano é o único animal mamífero que toma leite depois que faz o desmame. Sendo que o leite é benéfico somente no momento de pós-nascimento. Depois você para de produzir a lactase que reflete nisso, que ajuda na quebra da lactose do leite, e ele pode ser nocivo para você. E a gente, sem saber, continua consumindo. Então vamos evoluir, vamos fazer o que a gente está fazendo aqui. A intolerância é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Intolerância são diferenças. O que gera intolerância são as diferenças do certo e do errado. E o que é certo e errado? Quem está certo e quem está errado? Lembrando que não tem certo e errado. Tem ponto de vista. Quando você posiciona dessa forma, você entende que o certo não é certo, o errado não é errado. Por que a gente decepciona com as pessoas? Porque a gente espera delas o que elas não podem dar em relação ao nosso ponto de vista. E muitas vezes a gente não leva em consideração o ponto de vista dos outros. Essa intolerância mental que a gente tem, onde você pega uma pessoa que não está no mesmo nível intelectual que você, e você não suporta isso, isso é intolerância. Porque a sua lógica é diferente, a sua forma de pensar é diferente, a sua vivência é diferente. Todos somos inteligentes e ignorantes em assuntos diferentes. Então são processos individuais. E aquilo que a gente falou no outro programa, de praticar a empatia. Praticar a empatia só se eu conseguisse entrar dentro do seu cérebro para pensar como você pensa, ou entrar no seu corpo para sentir o que você sente. Quando a gente fala em praticar empatia, eu simplesmente vou pegar o meu modo de pensar e imaginar-me no seu lugar. E não necessariamente eu vou ter os mesmos reflexos, porque a minha vivência é diferente da sua. A minha jornada é diferente da sua. E existe intolerância visíveis e invisíveis. As visíveis a gente mostra, né? A gente acaba externando isso. Mas e as invisíveis que formam dentro da mente da gente? E essas intolerâncias são sempre negativas. Toda intolerância é negativa. Foi feito um estudo nas redes sociais e a maior intolerância é sobre racismo. 97,6% é intolerância de racismo. Depois vem a política com 97,4%, cada um defende uma coisa. Classe social, 94,8%. Aparência, se está gordinho, se está magro demais, 94,2%. Homofobia, 93,9%. Deficiência física, qualquer tipo de deficiência, 93,4%. Idade, gerações de idade, 92,3%. Religiosa, 89% e por aí vai.
é muita forma de intolerância e isso se reflete na sociedade. A escravidão era um processo de intolerância com outro ser humano. E nessa visão de intolerância, a gente vai trazer a Marília Ribeiro, que é mentora da saúde emocional, e tem muita coisa interessante para falar com a gente. Olha só. Olá pessoal, eu sou Marília Ribeiro, mentora de saúde emocional, sou formada em serviço social, especialista em psicanálise e vim hoje compartilhar com vocês um pouquinho deste tema, que é um tema debatido há séculos, porém tão atual em nossa realidade, em nossa sociedade nos dias de hoje, que é a intolerância. Mas o que é intolerância? Vamos lá entender um pouquinho? A intolerância é uma atitude caracterizada pela ausência de habilidade e vontade de respeitar a desigualdade. Com isso, quando uma pessoa ela se torna intolerante, ela esquece que o outro ser, que o outro indivíduo, ele é uma pessoa diferente. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, nós somos seres únicos. E com isso, nós também extirpamos dessa pessoa o direito dela constituído pela Declaração de Direitos Humanos. Então, gente, falar de uma forma muito simples sobre intolerância é falar de desrespeito, porque a intolerância nada mais é do que o ato de desrespeito à opinião, à crença, ao pensamento, ao ideal de uma outra pessoa. E se tratando desse desrespeito, eu trago junto a ele um sentimento ou vários sentimentos, porque decorre muito da condição e da situação, mas o sentimento que eu trago, que geralmente está muito associado a essa intolerância, é o sentimento de ódio, o sentimento de raiva. Geralmente, quando alguém é intolerante à opinião de uma outra pessoa, essa pessoa, ela transborda de raiva, ela transborda de ódio e faz com que essa raiva e esse ódio seja a afirmação que ela necessita para a convicção daquela crença que ela tem, daquele pensamento ou daquele ideal. Então, transmitir esse ódio, passar esse ódio, firmar esse ódio sobre uma outra pessoa é a afirmação que eu necessito sobre aquilo que eu creio. E isso está muito atrelado à intolerância. Então, é um sentimento, é uma atitude, é um ato muito comum nos dias de hoje. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas elas estão vivendo o seu eu. Cada vez mais as pessoas elas estão em uma bolha onde é totalmente impenetrável e onde eu não me permito também me colocar em uma condição de empatia, que é na posição de uma outra pessoa para entender o que existe por trás daquele pensamento, daquela crença, daquele ideal. Porque todos nós, apesar de sermos seres humanos e nós falarmos sempre que nós somos iguais, e sim somos iguais, mas nós também somos muito diferentes. Por quê? Porque todos nós temos uma história, todos nós tivemos uma experiência, todos nós tivemos no decorrer da vida circunstâncias que fizeram com que nós viéssemos a gerar em nós crenças, pensamentos, ideais, enfim, coisas que dizem respeito a nós mesmos. E o fato dessas experiências, o fato dessa história ser diferente, porque nenhuma história é igual a outra, todas as histórias elas são diferentes, fazem com que todos nós também sejamos diferentes. Então, ao mesmo tempo que nós somos iguais, por sermos seres humanos, por termos as mesmas fragilidades e também os mesmos direitos, nós também somos diferentes, porque temos histórias diferentes, porque temos experiências diferentes e nós precisamos respeitar isso. A minha experiência, a minha história não construiu em mim um pensamento ou um ideal que é melhor ou mais perfeito ou perfeito. Não necessariamente isso. A história do meu vizinho, a experiência que ele teve também pode ter construído nele um pensamento, apesar de diferente do meu, mas também um pensamento muito correto, mas também um pensamento que de alguma forma agrega ele e agrega a sociedade. Eu não posso negligenciar esse pensamento dele, eu não posso repudiar a ele simplesmente pelo fato de ser diferente de mim. Eu preciso aprender a respeitar essa diferença. E quando eu faço isso,
Mais uma vez, eu estou fazendo isso não apenas pelo outro, mas principalmente por mim, porque o ato da intolerância não é algo que se diz respeito ao outro, é algo que se diz respeito a mim, diz respeito aos meus pensamentos, diz respeito à forma com que eu vejo as pessoas que me cercam, diz respeito à forma como eu vejo a nós seres humanos. E quando eu me permito ser uma pessoa tolerável, uma pessoa respeitadora, eu estou me permitindo ser uma pessoa empática, e com isso eu também estou me permitindo ter visões diferentes da vida. Eu estou me permitindo me reinventar, assim como eu estou também me permitindo auxiliar e ajudar uma pessoa que precise de uma mudança de visão, que precise de uma mudança de pensamento. Então, a intolerância, ela precisa ser extirpada do nosso meio, e apenas cravado em nós enquanto sociedade as intolerâncias comuns, que são as intolerâncias que dizem respeito a todos nós, como a intolerância à violência, como a intolerância à corrupção, como a intolerância à prostituição infantil, enfim, como a intolerância a tudo aquilo que de alguma forma mina a nossa sociedade e é agressivo para com todos nós, que pode gerar desconstrução em nós. Então, que nós possamos nos unir em uma corrente do bem. Se eu discordo de alguma coisa que o meu próximo faz, eu preciso aprender a respeitar, e se alguma coisa que é agressivo a ele mesmo, eu preciso ser empática no sentido de ajudá-lo a enxergar isso, auxiliá-lo a enxergar isso. E a intolerância, ela não ajuda. A intolerância, ela simplesmente nega. A intolerância, ela repudia. A intolerância, ela odeia. A intolerância, ela faz com que eu me afaste das pessoas que me cercam e não que eu me aproxime, que eu me ajude. Então, que nós, enquanto sociedade, possamos aprender a sermos tolerantes, respeitadores, que nós possamos nos amar mais, que nós possamos aceitar que todos nós somos diferentes e nessa diferença nós temos uma linda igualdade. Muito obrigada pela oportunidade e até mais. Muita informação interessante, né? Intolerância, gente, é desrespeito, falta de amor. Quando você não tem amor, você não tem respeito, você comete intolerância. Você não consegue nem escutar. Você é agressivo para convencer. Tá? Você se torna, você só quer falar, você não quer ter a noção do que o outro sente, do outro argumentando. Lembre-se que quando você aumenta a voz, é porque faltou o argumento. Egoísmo, por exemplo, e falta de empatia são fatores da intolerância. Ouça mais e fale menos. Temos 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Não simplesmente ouça, mas escute mais. Porque quando você ouve o latido do cachorro, quando você escuta lá dentro. Você realmente põe aquilo no seu momento de pensamento. Tenha todas as informações antes de tomar suas decisões, inclusive com intolerância. Muitas vezes você não conhece o processo inteiro e acaba tomando alguma decisão que acaba sendo incoerente. Aprenda sempre e não se canse de mudar de rota. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de evoluir. Você veio aqui para isso, para evoluir. Se precisar falar e mudar os outros, faça isso com respeito, com atenção, não por imposição. Mostre que você consegue orientar pelo amor e não pela dor. E eu vou trazer agora para falar com a gente o Paulo Bom Tempo. Ele é empresário e tem um canal também aqui no YouTube, Desafio e Superação, e falar com a gente sobre intolerância e paciência. Olha que legal que ele tem para falar com a gente. Olá a todos ouvintes desse magnífico programa Papo Coach. Estou lisonjeado com o convite da emissora e em especial do Aldrin Fonseca para participar desse programa. Sou Paulo Bom Tempo, pai, marido e amigo empresário do ramo automobilístico e também fundição pesada. Veja mais da minha história no YouTube, Desafio e Superação. Lá eu falo de muitas coisas. Falo da minha vida, dos meus erros e, lógico, dos acertos. Lá eu tento ensinar tudo o que aprendi.
Se inscrevendo no nosso canal Desafio e Superação com Paulo Bom Tempo, você terá acesso a mais de 100 vídeos, onde com certeza vai lhe ajudar. E o tema de hoje é intolerância. Expressão tão usada e pouco analisada por nós. Lá vai. Intolerância é a falta de habilidade com as pessoas. Ou seja, as pessoas não respeitam as diferenças ou indiferenças uma das outras. As opiniões não são analisadas, não são aprofundadas. Antes de escutar, antes mesmo de entender a opinião do outro, ela forma e expressa a sua própria opinião. E não deixa ser convencida pela outra. Isso é intolerância. Mesmo que seja mais apropriada a opinião do outro, ela não aceita e não concorda. Isso geralmente faz muito mal para o diálogo, para o relacionamento e até mesmo para os negócios. Como resolver isso? Vou tentar passar para vocês a solução. Separe um tempo para cada assunto. Você vai fazer uma reunião, um treinamento. Você vai sentar para definir ou analisar algo. Separe um tempo para aquela pessoa, para aquele assunto. Leve papel, bloco de notas, smartphone, alguma coisa. E durante a fala, anote tudo que você gostaria de falar sem interromper a fala do outro. Mesmo que você não concorde no que ela esteja falando, espere. Primeiro escute toda a narrativa. Como você anotou suas divergências e não interrompeu, agora sim, no ponto 3, você pode passar sua opinião. Cuidado, não deixa a intolerância tomar conta de você. Tenha paciência em escutar e depois em explicar o que você pensa. Você não precisa estar 100% certo. Você pode mesclar a sua ideia com a do outro e criar uma terceira opinião. Quase sempre o meio termo é um ótimo caminho. Desta forma, você vai conseguir ouvir e passar a sua opinião com tranquilidade. E se precisar de mudar a opinião do outro, isso vai acontecer naturalmente. E se precisar, se deixe também ser mudado. Entendeu? Agora, não tem como falar de intolerância sem falar de paciência. Como eu falei para vocês sobre o nosso canal, no vídeo 73 do nosso canal eu explico paciência. Sinônimo de calma, característica em manter um controle emocional, capacidade que uma pessoa tem para suportar ou tolerar algo. Consiste basicamente na tolerância aos desafios pessoais, financeiros e profissionais. Dando um exemplo, pense que você está esticando um elástico. Imagina, só para você ter uma analogia, esticando um elástico. Isso mesmo, uma gominha de amarrar alguma coisa. Imagina que você precisa da solução. Mesmo que a solução esteja longe, comece a buscar essa solução. Pense, reflita e use a sua imaginação e comece a esticar este elástico. A solução tem de ser boa para dois, não existe solução boa para um. Porém, você não sabe onde será o melhor ponto para concordar, para aceitar, vender, comprar, ceder, qualquer coisa. Mas a resposta está: ceda antes de arrebentar esse elástico. Você pode sim esticar o elástico, mas você precisa ceder, se preparar para fechar qualquer situação antes desse elástico arrebentar. Isso é o elástico da sua vida. Segredo: com tolerância e paciência, você precisa levar o seu interlocutor na extremidade sem deixar romper, sem arrebentar. Quando sentir confiança,
Puxa e estica. E se você sentir que no próximo passo ele vai estourar ou arrebentar, aí você concorda, você aceita, simples, dentro de uma boa paciência. Você resolve qualquer coisa sempre lembrando que se eu puxar mais, ele aguenta, ou se eu puxar mais, ele arrebente. Pense nisso. Entendeu? Agora você entendeu a intolerância? Sem ela, você tem tolerância. E assim, encontrado com a paciência de analisar cada questão, você vai ter solução e espero que tenha entendido. Gostou? Sou Paulo Bom Tempo e te espero no nosso canal todas as quintas-feiras com ótimos temas para o seu crescimento. Até a próxima! É isso aí, né? Intolerância com a vida, né? Com o tempo, com os outros e até com você. Quantas vezes a gente é intolerante com a gente? Intolerante com o nosso corpo, com a nossa alimentação, com as nossas finanças, com os nossos relacionamentos, com as bebidas. E a gente vira refém disso, justamente por intolerância. E o inverso de intolerância é tolerância, que é tolerar. E tolerar significa resilienciar. Você tem que ter resiliência. Quando você tem resiliência, você continua no processo. Você não se deixa vencido. Lembrando que a gente sempre fala por aqui, você só não consegue se você desiste. Se você tem resiliência, você uma hora ou outra vai conseguir o que você deseja. Então comece a aplicar isso na sua vida. Comece a aplicar isso na sua história. Comece a ter essa convivência pacífica na sociedade. Comece a entender que você não é dono da razão. E seja inteligente para entender isso. Não temos certeza de nada. Temos apenas algumas informações que nos levam a pensar como a gente pensa. Então não entenda isso como um processo. Tem uma história rapidinha de um médico que eu gostaria de contar para vocês, que é o seguinte. Teve um acidente de carro e o rapazinho lá que estava dirigindo o carro se machucou muito seriamente e foi levado de ambulância para o hospital. E o pai e a mãe ficaram sabendo disso e correram para o hospital. Chegaram lá, o paciente já estava lá no centro cirúrgico e eles estavam aguardando o médico chegar. E o pai, normalmente desesperado, começou: cadê o médico? Onde está esse médico? Que absurdo! O médico? Cadê esse médico que não chegou? Se é plantão dele, ele devia estar aqui. Até que chega o médico. E ele já chegou correndo, né, para atender lá o paciente dele. E foi um desaforo ainda. O pai ainda: é um absurdo, você é irresponsável, por que você não chegou antes, não sei o que e tal. Antes disso, o pai ainda perguntou: não tem outro médico? E o pessoal do hospital falou assim: esse é o melhor médico que existe para esse tipo de cirurgia. Então o seu filho vai estar em ótimas mãos. E assim fez. A cirurgia foi um sucesso, deu tudo certo. E os pais esperando a resposta da cirurgia na sala de espera, quando vem um outro médico e vem conversar com eles. E reafirma que foi tudo certo, que deu tudo certo, que o filho dele estava fora de perigo de vida. Foi um alívio para os pais. E os pais viraram e falaram assim: e cadê aquele médico então? Por que ele não veio? Ele não tem nem a consideração de vir falar com a gente? Por que ele não veio falar com a gente então? É medo? Aí o outro médico disse: não, ele teve que sair correndo para voltar para o velório do filho onde ele estava. Então é muito pesada essa história, né? Mas é para você ver o tanto que a gente é intolerante. O tanto que a gente não conhece as informações e sai achando que elas são eternas razões. Intolerância com as mulheres. Imagine sua mãe, alguém fazendo intolerância com ela. E a gente tem tanta animosidade em casa. E tanta amizade lá fora, né? As pessoas que a gente mais ama, que é a nossa família, às vezes a gente não trata como a gente deveria tratar.
E lá fora a gente trata todo mundo bem. Então começa a ver essa intolerância de você com você. Porque quando você se conhece, você conhece os seus defeitos. Esse autoconhecimento que é muito importante. A gente vai ter um programa falando disso. E é importante você se conhecer para ter essa noção de quem você é e o quanto você pode ser mais tolerante. O programa Papo Coach vai ficando por aqui. E se você gostaria de indicar algum coach para participar do programa com a gente, entre em contato com a gente. Tá? Nós temos os canais de comunicação nossos aqui. E seria uma grande satisfação a gente ter novas pessoas, inclusive das regiões de Sete Lagoas, de Pouso Alegre. A gente traz gente do Brasil inteiro aqui para falar para a gente. E o Papo Coach fica por aqui. Seja intolerante e cuide da sua vida. Cuide da sua história. Deixe o seu legado.